Bom, pessoas. Vamos voltar às nossas aulas de eletromagnetismo, né? Hoje a gente vai para a nossa aula 5, então, dando continuidade a tudo que a gente estava vendo. Na última aula a gente viu força magnética em um fio, né? Quando a gente colocava um fio percorrido por corrente dentro de um campo magnético, a gente tinha uma força magnética aí. A gente viu como calcular e principalmente para onde calcular, né? Na nossa formulinha do Bill. Hoje a gente vai mudar um pouquinho aí de foco e a gente vai começar a trabalhar com bobinas elétricas. Primeiro de tudo, então, o que é uma bobina, né? A gente já tinha visto lá na segunda aula, né, a gente estava vendo até como a gente viu a regra da mão direita lá, né, para ver o sentido do campo magnético. O que era que quando a gente tinha a gente podia ter uma bobina com fio enrolado em torno de si mesmo, né? Uma espira circular, melhor dizendo, tinha me fugido da palavra. Que era um fio que ele estava reto assim, né? Opa. Eu tinha um fio que ele estava reto assim, e aí o que eu fazia? Eu deixava ele circular, vocês estão vendo que está puramente circular isso aqui, né? Que daí eu tinha um caminho para a corrente fazer e ir embora, certo? O que vai ser uma bobina elétrica? Vai ser um conjunto de espiras elétricas, o fio enrolado em si mesmo várias e várias vezes, tá? Aí quando eu tiver isso, a gente vai dar o nome para esse cara de bobina elétrica. Então tá aqui, ó, o que são essas bobinas? Essas bobinas vão ser consideradas como um conjunto de espiras circulares postas lado a lado. Então eu pego um monte de fio circularzinho, redondinho aí, né? Formando uma circunferência e vou colocando ele lado a lado. Daí eu tenho uma bobina, certo? A gente já viu que uma espira circular, ela produz aí no interior um campo magnético, que a gente fazia lá a regra da mão direita, e a gente sempre ia ver como que estava esse campo aí, se ele estava entrando ou saindo de dentro da espira. E quando a gente coloca, então, várias espiras uma do lado da outra, primeiro que não tem como as correntes se baterem, né, que é um fio contínuo, elas vão seguir o mesmo sentido. O que a gente faz quando a gente coloca muita espira uma do lado da outra? A gente consegue aumentar esse campo elétrico que está ali dentro, porque imagina, uma espira do lado da outra, do lado da outra, do lado da outra, cada uma criando um campo magnético ali dentro, um campo magnético ali dentro, campo magnético, eu falei campo elétrico, né? Cada uma criando um campo magnético ali dentro, campo magnético, campo magnético, campo magnético. Então a gente consegue aumentar esse campo magnético sem necessariamente precisar aumentar a quantidade de corrente que está passando ali. Porque vocês lembram lá quando a gente viu, vocês devem lembrar, né? O campo da espira. Quando a gente tinha uma espira, como é que a gente calculava o campo numa espira? O campo numa espira precisava da permissividade magnética, da corrente e era por 2R, onde R era o raio dessa espira. Então, ó, quanto maior a minha corrente, primeiro, a permissividade magnética, se eu não mudar o meio, não vai mudar. O raio, se eu não aumentar o tamanho dessa espira, não vai mudar. Então, para eu aumentar esse campo dessa espira aqui, o que eu precisava fazer? Eu precisava aumentar essa corrente, certo? Só que agora o que vai acontecer? Você vai começar a colocar uma espira do lado da outra, uma espira do lado da outra, uma espira do lado da outra. Então eu consigo aumentar esse campo aqui, quando eu estiver falando de uma bobina, considerando daí, né, que seja uma bobina formada por várias espiras igual essa aí de cima, esse campo da bobina vai ser maior do que esse meu campo da espira, mesmo se eu tiver a mesma corrente passando por elas. Então, para que serve uma bobina elétrica? Eu consigo aumentar esse campo magnético que está ali dentro, sem precisar potencializar a minha corrente elétrica. A corrente é a mesma, mas meu campo magnético aumenta ali dentro, tá? Então, ó, como que eu vou calcular esse B da bobina ainda, para facilitar? A gente já viu lá que o B da espira, acho que vai aparecer aqui, era lá, Mi vezes I sobre 2R, certo? O B da minha bobina, para eu aumentar esse campo, para eu calcular esse campo magnético dentro da minha espira, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar quantas espiras dessa aparecem. Ah, então minha bobina tem 100 espiras? Então o campo da minha bobina é 100 vezes o campo de uma espira só. Aí eu vou calculando o quanto que vai aumentar esse meu campo magnético, tá? Lembrando lá que o da bobina, que o da esfera, né? Que o da espira, a gente calculava como sendo Mi vezes I sobre 2R. Então meu campo da bobina vai ser N vezes Mi vezes I sobre 2R, em que esse cara aí é o meu B da espira.
Esse Mi era permissividade magnética. Deixa eu tentar, eu vou colar porque eu nunca lembro de cabeça, né, se não aparecer. Tá, lembrei. Se ele não der outro valor, a gente vai usar como sendo 4π vezes 10 a menos 7, mas esse valor geralmente aparece, tá? O R é o tamanho da esfera, né? Não tem um valor fixo para a gente dar agora. E o N, então, vai ser o número de esferas que estão formando essa bobina aí, certo? E por que é importante a gente saber de uma espira? Porque daí com a espira a gente trabalha com um solenoide. Só que o que vai ser um solenoide? Basicamente, é a mesma coisa que uma bobina, então são várias espiras, uma do lado da outra, mas que ele tem um comprimento muito maior do que o raio. Como assim um comprimento? Imagina que eu tenho uma espirinha aqui. Nossa, como ficou bonito isso aqui, né? Vou desenhar de novo, porque esse ficou feio. Tudo bem que não vai ficar bonito de qualquer jeito, mas vamos imaginar tipo como se fosse uma mola, né? Então eu tenho um conjunto de espiras aqui, certo? Em que aqui eu vou ter o que eu vou chamar de uma bobina ainda. Por que uma bobina? Porque o raio da minha espira, ele não é muito menor do que o comprimento dela, certo? Então assim, a altura, vamos colocar dela assim, dessa minha circunferência, é quase do mesmo tamanho do comprimento dela. Porque pensa comigo, né? Se eu vou pegar um fio de cobre ainda fininho, eu vou... e a espira, ela está sempre pertinho, tá? O fiozinho. Então eu vou, pego e dou uma volta aqui. Eu tenho 4 dedos, né? De largura aqui, então eu tenho 2 dedos de raio, vamos pensar dessa forma. Só que quando eu vou enrolando, como o meu fio é fininho, para eu chegar em 2 dedos de comprimento, eu vou ter que dar muita volta, porque o fio é fininho, para colocar um do lado do outro ali bonitinho. O que vai ser um solenoide, então, para a gente? O solenoide vai ser quando eu enrolar tanto fio, vai ter tanta espira circular dentro dessa bobina aí, que na hora que eu for medir a relação entre o raio e o comprimento desse meu solenoide vai ser muito maior do que esse raio. Então vai ter tanto fio enrolado ali, que ele vai ficando grossão, ele vai ficando bem largo. Então daí eu vou ter um comprimento para esse cara que vai ser muito maior do que o raiozinho dessa minha espira. Aí que eu vou estar trabalhando com solenoide. E por que é importante o solenoide? Que para eu ter esse comprimento muito grande, significa que eu tenho muito fio enrolado ali, eu tenho muita espira ali uma do lado da outra. E se eu tenho muita espira ali uma do lado da outra, eu consigo um campo magnético muito forte. Então a ideia do solenoide é a gente conseguir um campo magnético grande, mesmo tendo acesso a uma corrente elétrica pequena, tá? Então, geralmente um solenoide é utilizado como um eletroímã também. Por que um eletroímã? Porque imagina que eu tenho esse fio ali, esse monte de fio enroladinho, paradinho ali, bonitinho. O que vai estar acontecendo com ele? Nada. Enquanto eu não ligar uma corrente elétrica que comece a passar nele para produzir esse campo magnético ali dentro, não vai acontecer nada. Então, por que a gente chama que é um eletroímã? Que ele é um ímã que vai funcionar só quando tiver eletricidade. Liguei a corrente elétrica, começa a funcionar o campo magnético ali dentro. Desliguei a corrente elétrica, para de funcionar o campo magnético ali dentro, certo? Então, quando a gente aplica uma corrente elétrica nesse fio, desse solenoide aí, desse monte de fio enrolado, vai começar a existir um campo magnético, né? E aí, se eu paro de aplicar essa corrente elétrica, esse campo magnético para de existir. Qual que é a importância desse campo magnético? Ele fica um campo magnético uniforme, que ele vai ser retinho, bonitinho, e aí, se eu quero ele para um sentido ou para o outro sentido, eu vou ter que ver a questão de qual é o sentido da corrente. Se a corrente está no sentido horário ou anti-horário, para ver qual que é o sentido do campo que eu quero ali, tá? O campo no solenoide é bem semelhante ao campo de um ímã, em formato de barra, né? Onde, se a gente tem lá o campo, sempre saindo do polo norte para o polo sul, né? Imagina que o solenoide é esse ímã, então ele tem um campo em volta que é uma circunferência, mas dentro desse cara é uma linha reta bonitinha que vai continuar aí. Então, ó, imagina que isso aqui se está entrando por aqui, né? Isso aqui é como se fosse um ímã, onde eu tenho, dividir aqui no meio, né? Polo sul e polo norte. Então o campo nasce do polo norte e vai dar a volta lá para entrar pelo polo sul, certo? Esse carinha aqui no meio, esse desenho aqui, né, é o meu solenoide. E só que dentro desse solenoide ele vira um campo uniforme, um campo regularzinho, bonitinho, retinho, onde não vai ter interferência nenhuma de fora. E aí, para eu saber para onde aponta esse campo aqui, eu tenho que fazer a minha regra da mão direita,
lá para ver por onde que o campo está entrando, por onde que o campo está saindo. Nesse caso aqui, do jeito que está a coisa, né? Ó, pegando aqui do lado de fora, eu tenho o campo para cima, né? Daí eu abraço o meu solenoide. Então, o meu campo vai estar vindo de lá de trás e vindo aqui para frente. É isso que ele está fazendo, né? Se eu quisesse... Aqui a câmera está ao contrário, por isso que parece que eu estou fazendo errado. Mas façam aí a regra da mão direita que vocês vão ver que vai estar certo. Para o campo ir para o outro lado, o que eu teria que fazer? Eu teria que inverter o sentido da minha regra da mão direita. Daí eu conseguiria fazer o campo entrar e ir lá para o fundo, tá? Então, regra da mão direita, está abraçando, está entrando lá pelo fundo, vindo aqui pela frente, vindo para frente. Regra da mão direita, entraria pela frente e iria lá pelo fundo, tá? Mas façam aí, que daí a câmera não vai ser frontal e dá para vocês verem para onde que vai apontar esse campo magnético. Mas por que a gente está falando tanto de solenoide? Porque solenoide é um negócio que é muito usado. Tem muitas válvulas solenoides que são usadas dentro de grandes indústrias, dentro de processos industriais, porque elas servem para automatizar as coisas, né? Principalmente mecanismos que precisem iniciar e parar, assim, ligar e desligar, dependendo do que vai acontecer. Então, basicamente, o que a gente tem mais para válvula solenoide dentro, principalmente de máquinas que precisem de um fluxo hidráulico aí de óleo, alguma coisa, é a função de abrir e fechar, onde você consegue permitir o fluxo desse óleo para fazer alguma coisa, uma prensa hidráulica, por exemplo, né? Ou travar o fluxo desse óleo para que não aconteça ali o que está acontecendo. Então, ó, sem energia, o meu solenoide está fechado, está encostadinho aqui, bonitinho. Esse fluido que está vindo aqui do lado esquerdo não consegue passar para o lado direito. Quando eu ligo essa minha corrente elétrica aqui, então eu começo a fazer chegar a corrente aqui, vai agir de tal forma aqui dentro que vai puxar esse êmbolozinho para cima, pela força magnética, a força magnética vai atrair esse cara lá para cima, a minha válvula abre, ó, deixa aí então até um espaço para ter o fluxo desse fluido aí, que pode ser óleo, pode ser água, enfim, dependendo da máquina que a gente vai estar usando. É uma coisa banal, assim, dentro dos processos industriais, a gente usar um solenoide, mas é um princípio básico de física aí, que é a junção de várias espiras circulares que, quando passadas, atravessadas por uma corrente elétrica, vão começar a funcionar como um eletroímã por causa do campo magnético que vai ter ali dentro. Aí a gente tem outra demonstraçãozinha, espero não estourar o áudio de novo, vou até baixar já de cara. Tem vários videozinhos disso, tá, na internet, eu peguei alguns só pra gente ver uns pedaços, né? Então aqui, solenoide ou bobina longa, é um fio condutor dobrado, que vai ser ali várias bobinas uma ao redor da outra. E aí quando eu passo uma corrente ali, vai começar a ter um campo magnético ali dentro que vai funcionar como um ímã, né? Um ímã uniforme. Então, ó, um fio condutor dobrado em forma de espira, geralmente, isso aqui é uma demonstração, né? Mas no solenoide ele vai estar muito mais pertinho, então para eu ter um solenoide grande, eu preciso ter muita espira ali. Tá? E essa junção de muitas espiras vai gerar um campo magnético muito forte também, sem precisar de muita corrente, principalmente. Isso que é o mais importante, eu não gasto muita corrente para conseguir fazer isso aí acontecer. Aí, quando eu ligo, ó, a corrente começa a passar, certo? E começa a existir um campo magnético ali, que vai fazer esse solenoide se comportar como se fosse um ímã, tá? Ele vai ter a função do ímã, nascendo pelo polo norte, morrendo pelo polo sul, uma semicircunferência aí fora nesse caminho do campo magnético, mas dentro do solenoide ele fica como se fosse um campo uniforme, né? Um campo regular, com as linhas bem espaçadinhas, bem retilíneas, tudo certinho, tá? E aí, quando eu coloco uma bússola perto de um negócio desse aí, ela vai se orientar segundo esse campo magnético que vai ser mais forte. Tá? Aí o que pode acontecer? Porque o que acontece com esse solenoide no exemplo que a gente deu lá, né? Quando eu ligo esse cara, por causa desse campo magnético que vai estar ali, ele vai interagir com outras partes do equipamento que vai estar ali, como naquele caso a valvulinha que estava fechando o caminho, né? Então ele abre ou fecha. Né? Quando está desligado, então ele fica fechado, bonitinho. Quando eu abro, existe uma tração aí que puxa esse cara, ele vai abrir o caminho para passar o fluido ali, tá? Esse alguns exemplos aí de solenoides, né? Mas é o funcionamento básico de um solenoide, então. Funciona como um eletroímã, que só vai ter a função magnética quando estiver sendo atravessado por uma corrente elétrica. Quando não tiver essa corrente elétrica, aquilo ali vai ficar só uma armação de ferro, mas que não vai ter nenhuma utilidade. Tem aí de onde veio, né, esse
esse videozinho, né? Dar crédito às pessoas que os fizeram. Mas assim, você acha muita coisa na internet, tá? Eu tentei selecionar só um simplesinho, porque às vezes tem algumas coisas que eles tentam... acabam complicando um pouco a explicação, daí não fica muito didático, tá? E pra gente calcular, então, esse campo do solenoide, é quase a mesma coisa que a espira, que a bobina, né? Perdão. A diferença é que a bobina era N mi vezes I por 2R. Agora a gente está trocando esse 2R aqui, que esse era o raio da espira, pelo L, que vai ser o meu comprimento do solenoide. O resto continua tudo a mesma coisa. Daí alguns exercíciozinhos rapidinhos aí para a gente colocar em prática um pouco a teoria, né? Então, ó, uma bobina chata, ela não é legal. Perdão, parei, não faço mais. Quando ele fala que uma bobina é chata, é porque ela não... A gente vai considerar que ela tem 2 dimensões só, tá? Ela tem uma finurinha muito pequenininha. A gente vai considerar que ela tem grossura já. Uma bobina chata é formada por 20 espiras circulares de raio 0,2 metros. Sabendo que as espiras são percorridas por uma corrente de 4 A, determina a intensidade do vetor campo magnético no seu centro. Pois bem, então se é uma bobina, a gente sabe que a bobina vai ser N mi vezes I por 2R. As unidades ali estão todas certinhas, então o que a gente poderia fazer? 20 vezes mi, que ele não deu, vezes 4 por 2 vezes 0,2. Ó, 2 vezes 0,2 dá 0,4. 0,4 com 4 dá 10. Então eu posso falar que isso aqui são 200 mi Tesla. Tá certo? Não tá certo. Assim, por que não... Quer dizer, não tá errado, né? Porque ele não deu o valor do mi. 0,4, deixa eu só fazer a conta para certo. 0,4, 0,4 com 4, sobra 1 embaixo, 10 em cima, 20, é isso mesmo. Eu tinha resolvido esse exercício, eu fiz alguma cagada aí que não... 2R bonitinho, fiz cagada mesmo quando eu estava resolvendo. Mas é 200 mil aqui mesmo. Tá certo? Não tá errado. Por quê? Porque ele não deu o valor para o mi. Mas, vamos usar essa permissividade aí com um valor que é comum de aparecer, que é 4π vezes 10 a menos 7. Só para dar um valor que provavelmente está mais próximo do que ele usou do que você vai achar em alguma resolução aí. Numa prova minha, aceitaria 200 mil? Aceitaria 200 mil. Mas não custa nada a gente resolver com esse outro valor também, né? Então isso aqui vai ficar 200 vezes 4π vezes 10 a menos 7. Então isso aqui vai ficar 800 vezes 10 a menos 7 é 8π vezes 10 a menos 5. E beleza. Então, nosso campo magnético, não tem o que melhorar aqui, está entre 1 e 10, está na notação científica já. 8 vezes 10 a menos 5 π Tesla. Nossa, professor, que número horrível. Horrível mesmo, mas é esse o valor. Considera um solenoide de 25 centímetros de comprimento formado por 10 espiras. Aqui já está errado. Eu não posso usar centímetro. Então, 25 vezes 10 a menos 2. 10 espiras geram um campo magnético de 3π vezes 10 a menos 4 Tesla. Qual a intensidade da corrente? Então, ó, solenoide vai ser N, que é o número de espiras, mi vezes I sobre L. Olha só, 3π vezes 10 a menos 4, 10. Vou usar de novo, viu? 4π. Pô, professor, mas ele não deu. Não deu. A questão é que olha os valores que estão aqui, né? Tem π, tem tudo. Então, a gente vai ter que usar, né? Dividido por L, que é 25 vezes 10 a menos 2. Beleza, o problema aqui é lembrar desse monte de fórmula parecida, né? Espira, bobina, solenoide, mas depois que lembrou, geralmente é substituir e resolver. Então, ó, vou passar esse 25 para lá. Então vai ficar 75
que é 25 vezes 3, né? Vezes 10 a menos 2. 10 vezes 10 a menos 7. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6 i. Então, quem que vai ser esse meu i? Vai ser 75 vezes 10 a menos 2, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. 75, por 4. Pegando o calculador. 75 dividido por 4, 18,75. Então, isso aqui vai dar 18,75. 10 a menos 2 com 10 a menos 6 é 10 a menos 2 menos 6. Então, o i vai ser 18,75 vezes 10 a menos... a mais, perdão, porque daqui dá mais 6, né? A mais 4. Se é corrente em ampere, para deixar mais perfeitinho ainda, isso aqui é 1,875 vezes 10 a quinta ampere, porque daí está em notação científica. Belezinha? O 3 acho que é o mais chatinho, é o último também. O 3 é o mais chatinho porque precisava de uma outra, de um conhecimento de uma outra parte. Então, ó, um solenoide de 30 centímetros, vou ter que transformar que não pode ser centímetros, contendo 800 espiras e resistência elétrica de 7,5 ohm. Ixi, misturou tudo agora, hein? É conectado a um gerador de força eletromotriz igual a 15 volts. Puta que eu pariu. E resistência interna de 2,5 ohms. Meu Deus do céu, eu tô xingando, eu tô esquecendo que tá gravando, né? Aí depois vocês vão mostrar pro papai e pra mamãe, ela vai falar, olha, esse professor de física fica xingando na aula. Imagina que ele não fazia na aula viva, fazia muito pior. Determine em Tesla o módulo do vetor indução magnética no interior do solenoide. Considere a permeabilidade magnética 4π vezes 10 a menos 7, π igual a 3. Ó, já melhorou que tem um π igual a 3 aí, né? Então tá. Se ele quer o campo, de onde que eu vou tirar esse campo? É um solenoide. Então, o campo do solenoide é N, que vai multiplicar μ vezes I por L. L eu tenho, que é 30 vezes 10 a menos 2, tem que passar para metros, então isso dá 3 vezes 10 a menos 1, certo? O N eu tenho, o μ ele deu, eu não tenho a corrente. E aí que vem o problema desse exercício, porque eu preciso calcular essa corrente para poder calcular o campo que ele quer. E essa corrente, o que eu vou ter que usar para calcular essa corrente? Eu vou ter que usar a minha força eletromotriz, eu vou ter que usar a minha resistência interna, e eu vou ter que usar a minha resistência equivalente, que é a minha resistência que só tem ela. Aí eu não vou ficar me alongando muito, né? Porque esse aqui é um conteúdo que a gente já viu. Calcular a corrente com esses caras aqui, a gente tem que usar a lei de Ampère. Né, que era uma forma de relacionar exatamente essas grandezas para calcular a corrente. Dessa forma, eu consigo achar que quem que é a minha corrente? A lei de Ampère falava lá que a minha corrente era uma relação entre a minha força eletromotriz e todas as resistências desse meu circuito, porque isso aqui que está formando é um circuitinho, né? Então, a minha corrente vai ser 15 dividido por 2,5 mais 7,5. Então, a minha corrente é 15 por 10, que é 1,5 ampere. Agora eu consigo resolver isso que ele quer. Por quê? Quem que é meu campo? Meu campo é 800 espiras vezes 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Ô louco, professor, por que 3? Porque está aqui. Vezes 1,5. Tudo isso dividido por 3 vezes 10 a menos 1. 3 com 3 corta. Então sobrou aqui, ó. 4 vezes 1,5 dá 6, certo? 6 vezes 8 dá 48. Então tem 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. 10 a menos 7, 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1 vai subir, sobe como 10 mais 1, né? Menos o outro. Ali eu cobri o resultado da corrente, mas é 2,5 com 7,5, 10, uns 15 por 10, 1,5, tá? Então isso aqui vai ficar 4800 vezes 10 a menos 6.
Não tem isso aí, não tem nenhuma potência na resposta, né? Então eu tenho que tirar essa potência daí. 10 a menos 6, vou andar 6 casas com a vírgula para a minha esquerda. Então estava aqui, venho para cá, 1, 2, 3, 4. Então quando ele está aqui na frente do 4 do 48, ele já andou 4 casas, 5 casas, 6 casas. 0,0048, letra A de amor. A de amoeba, A de... Ai meu Deus, que exercício legalzinho. Pronto, gente, terminamos mais uma aula. Essa aqui um pouquinho mais difícil que a última, né? Mas muito importante, que aparece muito essa questão de solenoide. Qual que é a principal dificuldade? Lembrar as diferenças aí, né? Começa a aparecer muita coisa parecida. Espira, bobina e solenoide, certo? E lembrar aí como que você vai adaptar cada formulinha ali para colocar para resolver. Depois disso, meus amigos, correr para o abraço, que está tudo feito, tudo pronto. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos na próxima aula. Até mais.